Fala pessoal, nós estamos aqui na edição em casa do podcast Pirate Houses porque a gente decidiu voltar com o podcast entre o Natal e Ano Novo e não existe nenhum estúdio aberto. O que acontece? O podcast foi um sucesso no final de 2022, a gente até conseguiu trazer temas que a gente não conseguia falar nas redes sociais abertamente e fica esse bate-papo que normalmente é uma coisa que eu e mamãe já fazemos dentro de casa, todos os dias, o tempo todo, então vocês vão conseguir extrair mais conteúdo, extrair mais insights e eu acredito que vai ajudar o desenvolvimento de cada um. Então, nessa edição comemorativa... Ui, quase que eu derrubei. Comemorativa, porque finalmente a gente voltou. E já que estamos em casa, né? Eu gostaria de te perguntar, para você trazer essa informação para eles, porque o The Cracking Music, ele é filho do Spa. E o Spa foi uma ideia da mamãe. Então, eu acho que é justo vocês saberem o que está por trás de tudo que a gente faz. Quais foram os questionamentos iniciais, como é que a gente viu isso desenvolver e como vocês podem tirar muito proveito disso. Então, começo de tudo, eu quero saber por que você resolveu estudar esse tipo de coisa. O que aconteceu que você virou e falou assim, cara, eu preciso saber mais do que a sabedoria regular aí do mundo, eu preciso entender da mente, eu preciso entender de desenvolvimento pessoal, eu preciso entender como é que as coisas funcionam para que eu tenha os resultados que eu desejo. Se você, com menos de 30 anos, já tinha todos os resultados que a maioria das pessoas deseja, ou seja, você não precisava mais dizer não para você, você comprava o que você queria, você já tinha uma senhora estrutura. Já era respeitada por um grande... Já era respeitada e etc. Isso aconteceu antes de você procurar isso, né? Isso aconteceu antes, eu descobri o poder, eu descobri que as coisas não eram difíceis. Porque tudo te ensinam que as coisas são difíceis. Que existe um processo doloroso. O processo é lento. E eu descobri que não era assim, né? E principalmente porque eu ganhei dinheiro com alguma coisa que eu nem fui formada para isso. Eu não tinha formação em eventos. Ela trabalhou com eventos antes. Eu sou bióloga. Dela entrar para a parte do spa. Eu larguei a biologia e fui fazer eventos. Quando eu fui fazer eventos, eu não tinha formação. Eu não tinha histórico familiar de eventos, eu não tinha nada disso. E eu consegui chegar em determinados resultados que eu comecei a achar que as coisas então não eram tão difíceis. Mas existiam questões nos eventos que eu via que as pessoas, elas... Eu costumava dizer que o problema do mundo era conceitual. Entendeu? Que elas falavam de felicidade, mas no meio da felicidade tinha muita briga. Sabe? Que os sonhos eram verdadeiros infernos. Porque quando você vai trabalhar a estrutura, você vai transformar aquele sonho em realidade, ele tem um preço. E a maioria não se prepara para o preço. Nada mais é. E as festas... E os eventos nada mais são do que sonhos materializados. Sonhos materializados. E dentro desses sonhos tem muitos quesitos que não são considerados no momento dos sonhos. Então era uma coisa quase que assim, aleatória. E na hora que vinha o preço, né, a queda era assim, estava na lua e descia nas profundezas da terra. Era uma queda muito grande. Então, até você construir isso, por isso que eles fazem eventos com tanto tempo de antecedência, entende? Porque para pagamento só não, mas para que você possa construir isso. E eu comecei a ter esse tipo de questionamento. E com isso eu entrei para a parte filosófica, comecei a querer entender por que as pessoas falavam de felicidade e brigavam. Que a felicidade estava ligada à guerra. Ah, não, mas conta... Calma. Conta aquilo que... da festa, do porquê que tem que ter tanta comida e bebida. Você adorou isso, né? Cara, sensacional, tem que compartilhar. Um pouco antes, mas os cachorros saíram no tapa aqui, e aí a gente teve que apagar. Eles não podem perder essa parte. Vocês sabem por quê? Isso é uma visão biológica, tá? Eu não estou falando uma visão social. Por que dentro de um evento, tá, você tem tanta comida e bebida em tão pouco tempo? São 5 horas de evento. E por que tem que ter aquela comida? E você repara que quando a comida ela é escassa no evento,
tem muita reclamação, discussão. Então, uma das formas que a fartura, ela tá ligada, por isso que tem as mesas. Começaram a vir as mesas expostas, não só o volante. Que não dava tempo do garçom porque não servir. dava tempo e normalmente a pessoa até põe mais gente do que deveria. Então, a logística dentro do salão não funcionava, que o garçom tinha que se espremer entre as cadeiras, se equilibrar. E aí tinha aquela célebre frase, né? Aquele lado está bem servido, esse lado aqui não veio nada. E aí esse lado aqui fica muito chateado. Então, começaram a vir as mesas, né, expostas para que desse mais valor. Mas uma das coisas que me deixava assim muito tensa, porque as festas das pessoas mais prósperas não tinha tanta fartura, também não tinha tanta gente. Das pessoas menos prósperas tinha muita comida e uma mistura danada, que eu disse o seguinte: gente, parece a comida aquilo, porque comida árabe, com comida italiana, com comida com um buffet japonês no meio da festa buffet e um japonês. buffet de crepe. Exatamente. Eu falava assim, no final você tem que dar um agente digestivo, uma enzima, para poder a pessoa não sofrer um colapso ali, né? Você tem a comida francesa e a comida nordestina, é uma coisa de louco aquilo. E eu não entendia por que isso. E as pessoas mais prósperas, o evento era pequeno, não passava de 150 pessoas. Se fosse 200, estava assim extrapolando. 150 pessoas e tudo fluía nos 150 pessoas, né? Quando as pessoas não eram prósperas, 300, 500, 600. Só que o valor do evento ele está ligado ao número de pessoas. Então, a pessoa próspera, ela quer o maior resultado para um número pequeno de pessoas, só o ciclo íntimo dela. E as pessoas que não eram prósperas, tão prósperas, elas queriam um maior número de pessoas, só que o maior número de pessoas tem um valor. E esse valor causava um estresse, que você não tem ideia. E eu comecei a olhar e falar, por que tanta comida em tão pouco tempo? Num espaço, sabe, minúsculo. E eu sou bióloga, então eu comecei a observar que teve uma época que eu trabalhei dentro da faculdade, né? Que eu cuidava de reprodução em cativeiro. Reprodução em cativeiro. E uma das questões era que você precisava manter os animais alimentados, porque senão eles começavam a se autodestruir, eles começavam a brigar. Então, normalmente na natureza não há um acúmulo desses animais, eles estão espalhados. Então, justamente por isso eles não brigam. Mas quando você os confina, tá? Você tem que mantê-los alimentados. Mesmo animais pacíficos deixam de ser pacíficos. A alimentação básica, eles precisam estar satisfeitos, porque senão eles brigam. Por isso que periferias, onde tem muito acúmulo de pessoas, acaba tendo muitas guerras, violências, justamente por isso. Entende? Nós somos animais, né? Nós não vamos perder essa característica. Não vamos. Então, as situações básicas de sobrevivência precisam estar resolvidas e fartas. Porque senão um olha para o outro, você tem mais do que eu vou pegar. É a proximidade, né? A proximidade. Então, toda vez que há um confinamento, você tem que resolver as questões básicas, senão todos começam a brigar. E no evento, nós somos também da classe animal, eu via isso muito sério, porque muita gente dentro de um salão pequeno e você realmente tinha que ter muita comida ali, muita bebida e num espaço pequeno de tempo, entende? Então, isso acontecia demais e as pessoas falam muito disso, né? Do excesso, da abundância de comida, que mantém qualquer nível de sobrevivência baixo. Porque senão você se incomoda com o outro. Fulano tá olhando torto para mim. Entendeu? Você começa a discutir e a briga vem. E por conta desses questionamentos eu fui entender o porquê disso tudo. E eu comecei a entrar então para a parte filosófica da coisa. E entrei para a parte filosófica.
E dentro da parte filosófica, da parte religiosa, eu comecei a descobrir um outro mundo que eu nem Porque sabia. olha só, pelo que todo mundo fala, minha família inteira fala isso, você seria a última pessoa que eles veriam dentro de uma área filosófica. Sim. Porque eu você era era da área- cética e eu era da batia. área científica. Tinha que ser 2 e 2 são 4. E as pessoas muito filosóficas, elas divagam demais, entendeu? E elas têm muitas questões que elas não procuram resolver, elas não procuram... Porque quem disse que a parte espiritual não é lógica? Excelente questionamento. Ela é lógica. A questão é que as pessoas seguem e não entendem. Mas eu acho que existe uma linha muito tênue entre você buscar respostas do mundo das ideias, né, o mundo espiritual e etc, e buscar muito nessa parte espiritual essas respostas, e você procurar justificativas para coisas que você não está resolvendo. Exato. Mas aí você descola um pouco do que é de fato espiritual e você começa a criar uma realidade paralela. Narrativas. Isso que eu quero dizer. Narrativas. Uma narrativa paralela As desculpas de plantão. que te embase. Embaixo. Então, porque o espiritual é lógico. E ele o tem espiritual, ele carrega uma autorresponsabilidade. Exatamente. E só que quando eu conheci as pessoas, elas falavam de forma vaga. E quando eu questionava, porque todo biólogo questiona, não chegava a lugar nenhum. Então eu achava que era inconsistente, entendeu? E aí eu batia, eu brigava, eu discutia muito. Eu nem discutia, eu desclassificava. Né? E quando eu comecei para a parte filosófica, meus pais começaram a achar que tinha acontecido alguma coisa comigo. Entende? Porque eu estudei em uma universidade católica e eu tinha que fazer teologia, eu não fiz. Eu não fazia. Eu arredia tudo isso. E eu não achava que era um absurdo eu deixar de me formar porque eu tinha que fazer teologia. Mas não tem aquela frase que eu acho que se aplica muito a isso que você está falando? Eu não lembro quem foi que falou, mas foi uma pessoa importante, depois vocês até me cobram isso, que é no primeiro gole do copo da ciência, você vira um cético, mas no fundo do copo você encontra Deus. Sim, porque eu vi a ciência como uma fórmula. Quando eu comecei a entender essa parte filosófica, eu entendia que eles falavam de tantas coisas que a ciência ainda estava engatinhando, eles tinham tantas respostas, que eu comecei a me interessar. Por trás de toda aquela capa viajada. Quando eu comecei a ler a Bíblia, e eu comecei a olhar os evangelhos, o novo evangelho, principalmente de Mateus, eu comecei a olhar todos os evangelhos, e quando eles contavam determinadas parábolas, eu falava assim, mas a gente está começando a descobrir isso agora. Como é que eles já sabiam disso há 2000 anos? E aquilo começou a chamar a minha atenção. E aí eu entrei direto, eu realmente participava, não como seguidora, e sim para estudar. Todo biólogo que ele quer entender um processo, ele fica às vezes anos, tem uns que ficam a vida observando, olhando, traçando padrões. Sem interferir. Sem interferir no processo. Observando. Observando. Você vai ver quem vigia primatas. Eu, dentro da biologia, eu era dos protozoários patogênicos. Trabalhava com o plasmódio falcíparo, que é da malária. E eu ficava observando todo o ciclo dele, entende? Como ele se desenvolvia. Então o biólogo, ele faz isso, ele não interfere e ele olha. Até porque, se for interferir, você tem que ter o menor estrago possível. Porque você vai estragar. Então você vai ter que ter uma contingência nesse estrago. Porque não dá para ser impetuoso quando se fala de natureza, porque ela tem um ritmo, ela tem um equilíbrio. E quando você intervém, você quebra esse ritmo e essa harmonia. E eu comecei a estudar então a parte filosófica, e eu fiquei encantada como é que eles sabiam de determinadas coisas, como existia um mundo dentro de um mundo que eu não tinha a menor ideia.
E lá você conheceu muitas pessoas influentes, E né? aí foi que eu conheci muitas pessoas. O que é estavam uma à coisa frente. que eu não acreditei a primeira vez que você me falou. E aí, porque, gente, nessa época aí eu não existia ainda. Entendeu? Então eu não vi essa fase da mamãe. Eu sou produto dela, mas eu não vi. E ela virava e falava assim: ô Carolina, você não tem ideia de como existem pessoas muito bem-sucedidas em áreas totalmente diferentes, como a área financeira, como a área estrutural, da indústria estrutural do país, área financeira, banqueiros e etc., grandes advogados, grandes cientistas, tudo isso dentro dessas áreas espirituais e dentro desse tipo de informação, até mesmo científica. E eu virei e falei assim: mãe, não é possível. Ela: Carolina, você não faz a menor ideia, estão todos lá. E ela começou a conhecer muitas pessoas que também eram topos dos mercados. E aí, conta o que você viu. E muitas pessoas que falavam: vocês acham que se fala isso é novo? Não, não é. Nós já tivemos esse boom que está tendo agora, nós já tivemos esse boom na década de 90. Sim. Tá? Logo no início da década de 90. Tá? Não, de 90 não. Foi, porque eu nasci em 93, deve ter sido em mais ou 90, menos 91. Por aí, 90. Por aí, 90. 99, 98 eu já estava fazendo o congresso. O congresso. Então, do início da década de 90. Então, teve o boom. Tiveram vários representantes, pessoas que levavam propostas gigantes. Vocês não têm ideia do que tem no Brasil. Porque essas pessoas, muitas dessas propostas sumiram do mapa. Elas continuam existindo, mas elas saíram do holofote. Do mainstream, da vitrine. Exatamente, da vitrine. Então, tinham os grandes representantes, e eram psicólogos, eram às vezes físicos, muita gente. E como eu fui estudando e essas coisas foram aparecendo para mim, eu fui estudando, eu fui entrando dentro das propostas. Minha mãe achava que eu tinha sofrido uma lavagem cerebral. E eu ia estudando, eu ia buscando, eu ia traçando aquelas coisas todas. E eu comecei a ver o auge dessas pessoas. O auge. Como eu vejo hoje o auge de muitas pessoas aqui. E as pessoas estavam lá. Só que elas começavam a ditar como que o mundo deveria se comportar, como que as pessoas deveriam se comportar, que elas tinham a ideia de que, e eu como bióloga, que sei que a gente observa, a gente permite o ritmo do mundo, a gente não interfere no ritmo do mundo, a gente não interfere no ritmo das pessoas. Eu nunca interferi no seu ritmo. Nunca. Eu sempre chamava atenção para você, né? De algumas coisas. E sempre questionamentos, né? Para que você buscasse. Eu vou chegar nessa fase. Eu vou chegar nessa então, fase. Como biólogo, a gente nunca interfere. A gente fica observando. A gente tira conclusões em cima daquilo. E o que acontecia? Eu via pessoas dizendo que era assim, que as coisas iriam acontecer. Elas davam tempo para que as coisas acontecessem. E essas coisas não aconteciam naquele tempo. E aí elas entravam em descredibilidade. Mas não é que elas errassem, elas não tinham elas não tinham como dimensionar o tempo. É uma coisa muito sutil para você criar essa dimensão. Isso vai acontecer amanhã. O que é amanhã? Entendeu? Você não tem como saber disso. São probabilidades. E essas probabilidades, elas são mutáveis de acordo com as suas decisões. Então, não existe nada reto. Existe uma ordem de energia que se repete. Existem como ciclos. O horóscopo chinês. Existem ciclos. Prevê. Entendeu? Existem ciclos, mas existe uma margem. Uma margem de diferença, você pode ver de um ano para outro. Você vê a probabilidade que determinadas coisas acontecem, que outras coisas não vão acontecer porque não tem energia para isso. Exatamente. Mas você não pode dizer... Mas você não determina como o evento vai acontecer. Não, de jeito nenhum. Não tem como. Senão não haveria evolução. Não. Então o mundo seria extremamente previsível. Você consegue enxergar que um mês haverá mais conflitos, outro mês menos, e por aí vai. A probabilidade da influência de determinadas energias, mas você não vê
a realidade do que aquilo vai acontecer. Não Você é um vê? reflexo no espelho. Probabilidades. Probabilidades. É mais para um eco. Entende? Então, E eu vou explicar isso. isso vocês viram em filmes, sabe? Você tem a tendência a ser assaltado em determinada rua e você não sai em casa, então você não vai ser assaltado. É como se o universo mudasse as estruturas. E essa mudança, existem várias possibilidades, entendeu? Até de não acontecer. Então, eu comecei a observar essas pessoas no topo e quando elas comercializavam isso, né? Que eu acho perigosíssimo, você comercializar a assertividade. Você não está dando atenção ao ritmo, entende? Então elas diziam o seguinte: você tem que conduzir, todas as pessoas têm que conduzir a família desse jeito. Principalmente se você... É porque você está supondo que todo mundo é igual, né? Quer ser feliz, você tem que agir desse jeito. Você não está dando atenção à diversidade do mundo. Uhum. E há outros fatores que estão envolvidos nisso. Como as energias. A sua visão é a sua visão, a minha visão é a minha visão. Mesmo que nós sejamos mãe e filha, nós venhamos a morar no mesmo lugar, ou venhamos a trabalhar juntas, nós temos objetivos diferentes. E você tem que levar em consideração essas questões. Entendeu? E a grande maioria não leva. Então começava esses grupos, quando eles comercializavam isso, eles tinham que ser assertivos. Ninguém vai comercializar o erro. Entendeu? Então eles começavam a ser assertivos. Tem que ser assim. Só que o universo não funciona desse jeito. E as áreas que eles não olhavam era como se você tivesse uma... Os espiritualistas falavam muito isso. Você tivesse uma armadura cheia de buracos. Você já teve uma calça furada? Às vezes o furinho é desse tamanho. Ninguém tá vendo o furo, mas você sabe que ele tá lá. Entende? E você acha que todo mundo tá olhando aquele furo. Uhum. E você fica tão preocupado em esconder o furo que acaba chamando a atenção das pessoas que naturalmente não veriam. E é mais ou menos assim, áreas da sua vida, tem uma música. Tem áreas da sua vida que você não olha, que você deixa pra lá, esconde ali. Agora eu não tenho tempo pra isso, você joga lá. E eu comecei a ver que quando elas enfrentavam essas energias, quando elas colocavam essa assertividade, nem toda hora dava certo. E quando não dava certo, às vezes eles tinham que dar um jeitinho para que a coisa parecesse dar certo, entendeu? E aí esses buracos nas armaduras, né, começavam a entrar muita energia ali dentro. E eu vi eles caírem. Então eu vi grandes personalidades caírem. Eu vi grandes pessoas do mercado financeiro, gente. Pessoal cartesiano, sabe? E quando eles entravam nessas estruturas, toda aquela questão que eles faziam de separar, eu duvido que eles dessem dinheiro assim para os filhos. Uhum. Mas quando eles encontravam essas pessoas, eles acreditavam que elas seriam a salvação deles, seja do negócio deles, seja da questão, e eles olhavam eles assim como, sabe, aquela admiração. E eu falava assim, nossa, olha os antepassados, isso é perigoso. Porque você cria uma expectativa e você passa a vender essa expectativa para a pessoa. E eles não davam atenção à queda. E como biólogo, que a gente observa, a gente sempre fala o seguinte, tá, isso aqui é o ritmo. E o que está no contrafluxo? Se essa é a maré descendente, a ascendente, cadê a descendente? Cadê a descendente? Qual é o momento que ela chega? Entendeu? E tem animais que trabalham muito bem na maré cheia e outros na maré vazia. Qual é o momento que ela chega? Quais são os desvios padrões daquela comunidade? Porque tem também. Entendeu? Nada é cheio. Então você acredita que a sua visão científica,
que você já teve base desde antes, porque era uma coisa desde a faculdade, ela te deu uma visão de mercado da parte espiritual, da mente e dessa parte de você alcançar os seus objetivos e também da parte familiar completamente diferente do que normalmente as pessoas têm. Sim, porque eu olhava... Porque uma das coisas que eu observo muito do que você fala, e eu fiquei chocada do mercado não nadar nesse fluxo, é porque eu vi muitas pessoas extremamente influentes, mas que não estão preocupadas em observar, elas estão com o foco em determinar. E quando você não observa e você apenas determina, você cria uma fragilidade muito maior no seu negócio, na sua vida e naquilo que você está falando. Eu fiz uma pergunta para o meu filho há uns meses atrás. Eu falei, se você não puder hoje exercer nada daquilo que você foi formado, se você não puder mais trabalhar com as coisas que você faz, o que você faria? Eu posso responder. Isso aconteceu comigo. Mas eu perguntei para ele. E ele ficou chocado. Eu falei assim... Imagina que o seu negócio ele desaparece da face da terra em um dia. Porque os ventos mudam. Mudam. Eu vi um grande microcirurgião brasileiro, ele já não está mais aqui, mas um grande microcirurgião brasileiro que sofreu um AVC. E de repente ele ficou hemiplégico, hemiplegia. E ele não podia mais operar. Mas, gente, ele conseguiu uma vida e um respeito e uma admiração mundial. O Ralph? Que não era... Não, mas o Ralph foi no início. Esse cara foi reconhecido final da vida. Como na ONU. Ele foi reconhecido, grandes personalidades do mundo inteiro. Que ele me mostrava. Tem equipamento cirúrgico. Foi cliente dela. Foi meu cliente. E eu não conheci ele no auge, eu conheci ele na queda. Eu não conheci ele no auge. Pessoas me contavam, eu falava assim, jura? Eu conheci na queda. E de repente, ele em pouco tempo, praticamente ele estava se autodestruindo, porque a vida dele toda foi montada em cima daquilo. E quando ele não pôde mais exercer daquela forma, é como se a vida deixasse de existir, ele estivesse vivendo morto-vivo. Entendeu? Mas talvez isso não seria quando você acredita aquilo que você faz, a tua essência? E lembra que eu falei para você que tinham muitos banqueiros, muita gente do mercado financeiro, muitos altos executivos dentro dessas áreas? E por que eles olhavam para essas pessoas de uma forma com tanta admiração? Porque elas davam uma nova perspectiva para eles de vida. Eles mostravam que o mundo era muito maior do que eles podiam imaginar. E essas pessoas criavam uma grande admiração. E a gente sempre vai mudar. Todos vão cair. Todos sobem, todos caem. A questão é o que você vai fazer na queda. Você vai subir de novo? Ou você vai ficar lá embaixo? Entende? As grandes pessoas prósperas, elas já perderam tudo, ficaram sem dinheiro, ficaram, como a gente diz, no mato sem cachorro, entendeu? Perdidos, todos eles. Só que eles aprenderam que a força estava neles. Alguns aprenderam, outros não. Muitos desapareceram. Entende? Porque sempre vai vir. E sempre vem por algum lado. Então, só que, por que não se preparar na queda? Porque quando você eu sempre falei isso pra você, você pode perder o que tem, você nunca perde o que é. Mas é muito diferente você escutar isso e você viver isso. Eu acredito que a gente vai chegar nessa parte porque... Quantas pessoas são sócias e a sociedade se desfaz? Calma aí. Quantas pessoas montam um casamento e o casamento se desfaz? I know. Wait a minute. Eu vou explicar algumas coisas pra vocês, né? A gente vai chegar lá, porque mamãe, ela não vai numa linha reta. Ela abre um mundo como um belo agitador.
Mas, e eu vou gostando do mundo, então eu não consigo seguir a linha que eu estava antes. Mas para ambientar vocês, eu vou chegar na parte que vocês vão ver a forma com que eu fui criada. Que muito da forma com que eu fui criada é a forma que vocês estão sendo ensinados. Vem muito dessa metodologia, entendeu? Mas que mamãe ela diz que ela não tem um método, mas ela tem um conjunto de etapas que realmente você precisa ter essa base. Você pode até decidir crescer da forma com que você quiser, mas oxigênio, água e sol toda planta precisa, entendeu? Então é o padrão. Você pode ser uma macieira, um limoeiro e coisas diferentes, porém existem coisas básicas que todo mundo precisa e é dessa base que minha mãe não chama de método, mas seria essa metodologia que nós ensinamos para vocês. Mas antes de eu chegar nesse ponto, ela falou um negócio ali que é muito importante, que eu quero trazer aqui pra vocês. Detesto história triste, mas eu não vejo como história triste, eu vejo como ponto de virada. Todo mundo vai encontrar o downfall, que é do mesmo tamanho que o rise. O downfall é a queda. E o rise, obviamente, é a subida. Da mesma forma que você sobe, é o tamanho da queda. Vai acontecer. Lei do ritmo. É inevitável. Não adianta você fugir dela, porque se ela não te pegar onde você está vigiando, ela vai te pegar de outra forma. Então, se você morre de medo disso acontecer no trabalho, ela vai te catar na família. Se você morre de medo disso acontecer na família, ela vai te catar na saúde. Ela acha. Por quê? Porque é uma lei natural. Então, não adianta você tentar bloquear. Isso não vai acontecer. Tem pessoas que falam que burlam a lei do ritmo. Não dá pra burlar. Mais ou menos. Mas isso aí é uma visão simplória. Mas vamos voltar aqui. O ritmo, ele foi feito para harmonia. Mãe, a gente sabe o downfall. A gente vê o downfall das pessoas que dizem que burlam o ritmo. Entendeu? Elas contam uma história diferente, mas tá todo mundo vendo o downfall. Todo mundo viu. Entendeu? Elas só estão assim, ninguém tá vendo. É igual a avestruz. Enfia a cabeça e diz que ninguém tá vendo. Mas depois eles dão uma narrativa diferente, por aí vai. Mas todo mundo sente, tá? Ela pode até não botar na vitrine, porque quem vai colocar o downfall na vitrine? Só a gente. Mas esse foi o caminho que eu te falei, que antes, grandes chefes de projetos tiveram, quando eles começaram a mascarar os resultados. Exato. Resultados não são feitos para serem mascarados. Cria-se grandes catástrofes quando você mascara os resultados. Mas é mais fácil você encarar um resultado ruim do que você mascarar. Mas é isso que eu quero falar. Quem tá indo pela primeira vez não tem essa estrutura. Você não faz ideia do quanto incomum é essa estrutura. Os alunos podem dizer isso para você. É porque para você. Eu vivo muito tempo nisso. Para você é muito óbvio. Para mim também nasci nisso, mas eu descobri que o mundo não é como eu nasci. Então, o que eu quero dizer? E olha que eu tinha estrutura. Quando eu vi toda a empresa que eu tinha construído, o investimento de mais de 5, 6 anos desaparecer, inclusive o dinheiro que eu tinha que receber, desaparecer bem na frente dos meus olhos, porque o tempo não volta para ninguém. Então eu fiz escolhas. E eu virei e questionei, eu virei e falei assim, cara, será que apesar de tudo que eu sei de energia, apesar desse direcionamento interno que eu tenho, e se tudo isso não tiver passado de uma ilusão? Porque agora a minha empresa, a minha profissão e tudo desapareceu na frente dos meus olhos. Será que eu era tão louca assim de ter investido tanto numa história? Mas tem gente que pergunta isso. Que não tinha profundidade? Eu montei uma família, eu montei uma estrutura ilusória de poder e de felicidade, e numa separação, até uma questão financeira, ela quebra. Tem muita gente que opta por continuar junto, porque não tem condição de manter a mesma estrutura. É assustador. É a hora que você se crucifica. É uma sociedade, é uma empresa que se dissolve. E não importa. É uma pessoa que morre. Não importa se é real ou não. Se a sua mente entendeu aquilo como realidade, é real para você. E quando eu vi isso acontecer para mim, eu tive que fazer o questionamento. Ou vai, ou racha. Ou você é aquilo que você diz ser,
Essa Ou você quebra. reclamava. Nossa, é o ódio. Eu tinha um ódio quando era criança, quando eu já estava no meio de uma dificuldade e mamãe virava e falava assim: ou você resolve ou você não é o que você diz ser. Olha só, 90% das coisas que eu reclamava, hoje em dia eu dou graças a Deus. Então, assim, faz parte. Se você que está me assistindo, você tem pai e mãe, e você vê seus pais falando determinadas coisas, calma que vai fazer sentido. Se você bate no peito vai e fazer diz, sentido. eu sei como chegar ao sucesso, garanta que você saiba sustentar esse sucesso. Porque nem sempre ele vai subir. Em algum momento ele desce. E se você diz que você sabe atingir o sucesso, você sabe voltar para lá. E como é que você pode fazer isso? Calculando o risco. Entendeu? Eu posso dizer uma coisa para vocês, pessoal. Eu vou fazer isso melhor em um outro episódio, mas eu vou dar só uma sinopse aqui para vocês. Quando isso tudo aconteceu na minha frente, eu descredibilizei aquilo que eu sabia, porque eu virei e falei assim, como é que alguém que sabe se encontra nessa situação? Então você não sabe. Os questionamentos vêm. E aí eu fui procurar todos os grandes players do mercado. Não quero falar nem de players nacionais, estou falando de internacionais. Gente que ensina no Vale do Silício, gente que ensina para pessoas que têm realmente resultados estratosféricos e que já passaram a sua quantidade justa de perrengues na vida. Eu fui procurar eles, eu tentei aplicar o que todos eles falaram. Você viu que eu tentei, eu gastei o dinheiro que eu nem tinha, entendeu? Em coisas caríssimas. Eu apliquei tudo, porque eu aplico as coisas, eu não parto do princípio que eu sei. Naquele momento eu achava que eu não sabia nem o que eu sabia. Então eu apliquei tudo. Não deu certo para mim. Não é que o que eles falam, fazem, não dá certo. É que 99,5% de tudo que é ensinado em termos de desenvolvimento pessoal não considera os diferentes padrões. Não é uma visão científica. Eles acham que todas as mentes funcionam da mesma forma. Eles acham que o fato deles terem feito sucesso na vida deles com o que levou ao topo e que fez eles superarem qualquer problema que eles tiveram no caminho, é assim para todas as pessoas. E não é. As pessoas, elas têm padrões diferentes e cada padrão vai lidar com o estresse, com a adversidade e com as coisas de forma diferente. E aí, o que funcionava para eles, funcionava para pessoas exatamente iguais a eles em padrões comportamentais. E o meu padrão não se encaixava. E aquilo me frustrou muito, porque eu virei e falei assim, então eu não estou fadada à prosperidade? Como assim? Entendeu? E no meio de tudo isso eu resolvi escutar o que ela falava, que eu não tinha mais nada a perder, né? Eu tinha que voltar para onde era o conhecimento base. E estava dentro de casa, a pandemia, isso aí. E os únicos livros que tem nessa casa aqui são todos de medicina chinesa, Feng Shui e derivados. Mais ou menos. Entendeu? Filosofias. Só isso que tem aqui em casa. Eu comecei a ler e eu comecei a comparar com os resultados das pessoas que realmente prosperam muito. Não as que ensinam, mas as que prosperam. Não é que as que ensinam não prosperam, mas eu queria só as que prosperavam, porque eu acho que a que ensina, ela já tem uma narrativa pré-formada. E eu não estava dando certo com a narrativa, então eu fui na realidade. Aí eu comecei a entender a correlação do mundo, dos padrões, dos fatores que são decisivos e que interferem naquela população. Isso é uma questão científica. Científico é isso. E que interfere na mente. Exato. Aí, mesmo que você não faça nada, as coisas elas começam a acontecer. Porque você começa a trabalhar a sua mente. Você tem que jogar o jogo da sua cabeça. Quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa interessante? Quando você observa uma população, você não diz como essa população tem que funcionar, como você acha que aquilo funciona. Você fica anos e às vezes meses observando aquilo ali. E vendo ela agir naturalmente, você começa a observar ciclos, né? Padrões de repetição. Você começa a ver os desvios, tá? Que acontecem ali. E você começa a traduzir. Você vai perceber que ela tem a parte sazonal, ela tem comportamentos diferentes, sabe? Você vai começar a ver, quando elas migram, elas se comportam diferentes, né? Imagina se os animais que estivessem
numa parte tropical, quando eles migrassem, vamos dizer, para a parte gelada, eles se comportassem da mesma forma, morreriam todos. Então, eles têm comportamentos próprios. O que eu acho interessante é que quando existem grupos que trabalham com seres humanos, eles negligenciam todas essas áreas. Eles dizem, como foi um projeto pessoal, eles dizem o seguinte: é assim que tem que ser. E você não pega dados da população que você está analisando. Então, se você não pergunta, se você não observa, se você não fica à parte observando aquela população, se você já entra logo com a interferência, a chance de você causar um desequilíbrio, mais cedo ou mais tarde, é muito grande. Entende? Então, quando você quer um resultado, você tem que ter dados. Aquele médico que pede maior número de exames, que pede, às vezes, uma visão de DNA familiar, que ele pede uma série de estudos, que ele pede uma quantidade de alimentos para ver se você tem alergia, ele tem uma assertividade muito maior. E por que no desenvolvimento pessoal a gente não faz a mesma coisa? Entende? Por que no passaporte eu trago a eles diagnóstico? Porque normalmente as pessoas falam daquilo que elas querem ser. Não dos comportamentos que elas estão tendo. Eu preciso inserir isso antes da gente passar para a próxima etapa aqui do que a gente está falando hoje. Porque a gente já foi lá na frente, agora a gente vai ter que voltar. O que acontece? Ela chegou em todos esses conhecimentos e ela montou, de fato, um spa para a mente, que era um centro onde não tinham atividades só para a mente, existiam atividades para o corpo, mas todas as atividades para o corpo eram pensando no benefício da mente, porque a mente cria tudo. Então, ao invés de pensar no corpo só de uma forma estética, a minha mãe pensava no corpo de uma forma a liberar as tensões, capaz de fazer com que a mente funcionasse de uma forma excepcional. Até porque essas pessoas que ela conheceu durante esse processo viraram clientes delas. As pessoas do topo, os altos executivos, os diretores, os donos das grandes empresas. E eles já tinham um nível de estresse muito grande. E foi mais ou menos nesse momento que eu era criança, porque eu nasci um pouco antes. E até onde eu me lembro, por gente, eu ia para o spa sempre. Enquanto as pessoas voltavam para casa, da escola para casa, eu voltava para o spa. E mamãe não aguentava mais ter uma criatura andando atrás dela, porque eu sempre andei atrás dela. Então eu fiz todas as atividades do spa de modo recreativo. Como você fez massagem? Só para eu não perturbá-la. Então, o terapeuta tinha essa obrigação. Tinha a obrigação me entreter. Então, eu fazia todos os tipos de massagem, eu assistia todos os tipos de palestra, eu fazia ginástica, eu fazia dança, eu fazia RPG, eu fazia tudo que tinha. Eu fazia ofurô, eu entrava de uniforme dentro do ofurô, eu fazia acupuntura, era que eu menos gostava, porém era uma coisa que eu tinha que fazer. E eu convivi dentro disso, eu já sabia o meu padrão da íris, eu tinha alimentações de acordo com as sazonalidades que tinha que acontecer. Eu achava que todo mundo sabia de elementos. Toda vez que eu ficava doente, eu era responsabilizada, mesmo que eu fosse criança, porque minha mãe falava que os meus hábitos, eles me levaram aquilo dali. Então agora eu ia ter que cumprir a regra dela para voltar à saúde, já que a minha não tinha dado certo. Então eu tinha que comer de determinada forma, eu tinha que fazer acupuntura, nada como acupuntura para mostrar para uma criança que ela não quer ficar doente. Eu não podia ficar doente em casa vendo televisão, não. Eu ia fazer o processo de restabelecer a saúde. Pode perguntar para mim e para o meu irmão que a gente não fica doente. Nunca. Por quê? Porque quando a gente inicia, a gente lembra. Então nós damos um jeito de resolver. Nós não temos o costume de tomar remédios. Mas qual é o problema? É você supervalorizar a doença. O doente, pra gente, significa privação. Você não pode fazer nada bem. Você não pode faltar, você não pode ter um dia de descanso, você não pode ter nada bem. Mas se você estiver doente, você pode. Isso vira moeda de troca. Mamãe, ela cortava o mal pela raiz, entendeu? Então, assim, a gente não achava que ficar doente era uma forma de descansar em casa, nem de ter a atenção dos nossos pais. Eu deixava
desde que vocês cumprissem o que vocês tinham Era que outra cumprir, a coisa. meta. Tivesse doente, não. Então você faltou. Então agora você vai recuperar. Não faltou para ver televisão, ficar se divertindo. Porque senão você cria uma alusão e uma ilusão de que doença é igual diversão. E o que você vai fazer na fase adulta? Você vai ficar doente de propósito. Que as crianças ficam. Não, olha só. Nós aprendemos que não pode. Não pode ficar doente. Não pode fazer errado. Vocês aprenderam que tinha consequências. E isso... E não era que você queria. E não era o que eu queria. E isso escorria para outras áreas. Se eu quisesse faltar a aula, eu faltava. Mas eu tinha que cumprir com as notas. Eu tinha que passar de ano, eu tinha que fazer isso. E eu era muito CDF. Então, assim, mamãe via, justamente por causa do meu padrão, nossa, se eu tirasse uma nota baixa, era o fim do mundo para mim. E todas essas coisas foram culminando na minha forma de ver o mundo. Então, eu achava, honestamente, que todo mundo sabia dos elementos, que todo mundo fazia acupuntura, que todo mundo tinha a minha rotina. Depois, mais velha, eu vi que não é assim. Que as pessoas, elas gostam da atenção de quando elas estão debilitadas. Elas gostam da atenção de quando elas estão doentes. Não. Muita gente valoriza não isso. Não é valorizar. Sabe o que é? É que elas só têm atenção quando elas estão doentes. Elas só têm atenção quando elas estão fragilizadas. Elas se colocam numa situação de fragilidade para que elas tenham, porque elas aprenderam que elas só são vistas quando tem algum problema. Então é por isso que as pessoas... Porque olha só, gente, os problemas são parte naturais da vida. São parte naturais da vida. Então, eles vão acontecer. Agora, isso não é... Você nunca ouviu isso? Você tem que me dar atenção porque eu estou sofrendo? Todo dia eu ouço uma história diferente disso. disso. Quando eu trabalhei com acupuntura no ambulatório, a pessoa chegava e dizia assim, eu estou com dor. E tinha um monte de gente. Então, quando ela está com dor, ela não vê qual é a maior dor. É a sua ou do outro? A sua. É a que você sente. E então, você não tem a capacidade de dizer, não, eu tenho que esperar a minha vez. Não, porque eu estou com dor, eu mereço toda a sua atenção. Então, se eu estiver bem, não tenho atenção? Não. E aí, o que o cérebro faz? Fica mal. Mal. Isso é uma construção. Galera, eu falei que o podcast seria bom. É uma construção. Você teve a atenção dos seus pais quando você ficou doente. Os filhos estão brigando, estão querendo atenção? Não, meu filho, eu tenho coisa mais importante para fazer. Ficou doente. Ficou doente, você passa a olhar para ele com atenção. O que você ensina? Que toda vez que você quer atenção, em que você está carente de atenção, você tem que estar mal. Porque só quando você está mal, você merece aquele tipo de benefício. O que eu fiz com vocês? Vocês totalmente o contrário. O benefício quando vocês estão mal. Ficar doente é uma prisão. Não, você não pode fazer nada do que você quer. Não é uma prisão. É uma questão de recuperar o que você perdeu. Os seus hábitos. E custa sempre te mais levaram caro. Lá. Entende? Aí, o que acontece? Os seus hábitos te levaram àquele resultado. Agora, você tem que recuperar o que você perdeu. Volta lá e busca. Ah, mas eu vou me divertir? Não, você não vai se divertir. Você tem prioridades. Recuperar o que você perdeu. É o que está acontecendo assim. Com meu pai. Todo mundo. Ai, vamos botar... Não. Não. Você está aqui para recuperar o que você perdeu. Entendeu? Você está aqui para recuperar o que você perdeu. Não é confortável. Ah, várias visitas. Não. Você está aqui para recuperar, para ter tempo de recuperar aquilo que você perdeu. Porque senão você vai usar isso como moeda Mamãe, de troca. ela fazia até isso. Ela virava e falava, os remédios que você tem que tomar, sei lá, se a gente ficasse... Inclusive coisa de medicina chinesa.
você tem que tomar isso. Você sabe a hora de tomar. Se você piorar, vai ficar pior para você. Exatamente, as medidas vão ficando cada vez mais Aí eu fazia. no momento. Aí quando a agulha verdade, incomodava... Se você tem um resfriado, você tem um certo tipo de tratamento. Se você tem uma gripe, você já começou a tomar mais antibióticos, você vai ter que tomar antibiótico. Você não toma antibiótico quando está resfriado. Aí ela falava, vai parar onde? E se tiver pneumonia, você tem chance de estar internado. Minha filha, eu não lembro. Mentira, eu lembro da última vez que eu fiquei gripada. Foi na Coreia do Sul, porque eu resolvi sair várias noites e eu tava comendo muita pimenta. Falei, vai dar problema. E deu. Aí eu entrei em pânico, porque eu tava começando a ficar gripada. E a gripe, né, é o excesso de frio, e a pimenta, ela... O resfriado, né, é o excesso de frio interno. E a pimenta, ela é muito in. Então, ela expulsa o calor, e aí ficava mais frio ainda. E a comida coreana é muito apimentada. Aí eu caí pra dentro de uma farmácia de coisas coreanas, saí comprando um monte de chá de gengibre. Eu tomava o chá de gengibre, o alcaçuz. O estômago. Caí dentro do chá de gengibre, melhorei da gripe, mas cheguei aqui no Brasil com excesso de calor. Porque tomou demais. Porque tomei demais. Mas assim, eu preferi isso do que eu desenvolver qualquer tipo de gripe, porque a memória que eu tenho é, se você sai da harmonia, o preço para voltar para ela é sempre mais caro. Então eu aprendi isso muito cedo. E foi assim que eu fui criada. Então, quando eu vi que o mundo não funcionava dessa forma, eu consegui chegar nos patamares que eu queria muito rápido. Eu conseguia coisas impossíveis muito rápidas. Isso não impediu que eu fosse pega pela lei do ritmo. Sim. Mas a lei do ritmo, ela não é um castigo, ela é apenas Exato. lei. Eu falo até sobre o que eu consegui num próximo podcast, num próximo episódio. Mas uma das coisas que eu observei foi o seguinte, pessoal. Quando você tem esse embasamento de saber como o mundo funciona, de saber essas coisas que nós falamos aqui, que está por trás do passaporte, está por trás do manual da prosperidade, está por trás do controle mental que a gente ensina, não significa que nós estamos definindo que vocês vão ser igual a gente ou que vocês têm as mesmas ideias de corpo, vida e etc. E de faturamento, empresa e tal. Mas é que vocês vão ter as condições para construir aquilo que vocês desejam. E por que a gente criou tudo isso? Por que a gente acha isso tão necessário? Porque, como eu falei, eu acho que a forma com que eu fui criada, ela me deu privilégios de conseguir reconstruir as coisas independente do inevitável, que é o sobe e desce. Você tem que se dar bem sempre, mas não necessariamente somente com aquilo que você faz. E aí, o que eu quero? Só que se você não construir a sua mente, a sua mentalidade, para você contar com isso, você tem que ser muito mais do que você acredita ser. Exato. Eu quero que vocês tenham a possibilidade de ser. E eu posso falar uma coisa para vocês, gente. Não existe a possibilidade de passar pelo ritmo, de criar novas fontes de renda, de criar novas versões suas, a não ser que você tenha esse tipo de embasamento. Porque senão você vai botar que você é aquilo que você faz hoje. E no dia que você não tiver mais isso? E vai mascarar resultados. Exato. E no dia que você não tiver aquilo? As pessoas não querem ver a realidade. E todas as pessoas que não viram a realidade, elas não ficaram muito tempo no patamar que elas quiseram. Exato. O medo que você tem de perder, vai perder de qualquer forma. Então, aprenda a criar. O que acontece é sempre o seguinte. A prosperidade, ela vem para as pessoas fortes, para as pessoas sólidas. A Bíblia já falava isso. Não construa em cima de areia, porque ela rui. Entendeu? Vai ruir, sabe? Derruba. Você tem que construir as coisas em cima da rocha.
da solidez. Mas a areia é rocha, só que numa condição de temperatura e pressão diferente. Demora mais tempo para a areia virar rocha. Exatamente. Então, o que acontece? Tá aí, o passaporte tem 20 anos, ele existe desde 2000. Exatamente. Então, você tem que ver a trajetória das coisas. Eu lidei com muita gente de forma em tratamento. Então, você acaba vendo de uma forma holística, né? E eu acompanho os meus atendimentos, não eram atendimentos de 15 minutos, uma vez por mês. Era atendimento de anos, 15 anos, 20 anos. Então, você tem muito pouca noção e muito pouca informação sobre você. Pô, eu lembro... Como é que você monta uma estratégia? Que chegava um diretor, assim, com um problema financeiro em tal área, aí ele fazia uma consulta com a mamãe, aí ele começava um processo que ele não conseguia acreditar. Porque você vai ter que fazer a massagem tal aqui, não sei das quantas. Porque seria interessante que a empresa fizesse a irisdiagnose. A empresa fazia a irisdiagnose, aí ela olhava para os 2 sócios principais. Eu li, tá? Isso não foi uma coisa que eu estou inventando. Eu li ali. Ela escreveu assim, sócio 1, sócio 2. Sócio 2 entende a estrutura, mas não tem visão nenhuma de futuro. Sócio 1 não tem visão de futuro e não tem estrutura nenhuma. Aí você olhava para a empresa... Só que quem está em que cargo? Exato. Quais são as responsabilidades? Uma pessoa que não tem visão de futuro, que ele não consegue enxergar a visão de futuro, ele está muito preso na gestão. E se ele estiver à frente da venda, na parte mais de marketing, se ele estiver na prospecção de novos caminhos, a empresa está falida, porque ele não vê. E olha só, não é teoria, isso aconteceu nos anos 2000, mas eu vi isso acontecer na minha empresa. Então, antes de continuar, ela virava e falava, porque você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer aquilo. Então, muitos dos que vocês veem no passaporte, que a pessoa ela vai ter que começar a fazer isso, vai ter que começar a fazer aquilo, ela vira e fala, porra, mas eu vim treinar a mentalidade? Que história é essa que eu vou ter que fazer isso daqui, que eu vou ter que fazer aquilo? Aí ela começa a fazer e a mente desbloqueia. Aí ela fala assim, Andréia, você vai ter que me contar tudo. Aí mamãe, não, você vai ter que começar a aprender. O que eu quero dizer desse negócio de uma pessoa que não tem visão de futuro, mas tem visão de estrutura, mas estava trabalhando no marketing? Na minha empresa eu tinha um copywriter, ou seja, ele é a cara da venda. E ele era uma pessoa desse padrão que não tem visão de futuro, mas é um padrão de estrutura. Muito focada. Até hoje não vi ninguém que conseguia estruturar um produto e vigiar todas as áreas do produto como ele. Incomparável. Até hoje eu dou o caso dele, que eu viro e falo, nossa, ele conseguia de fato comandar um produto, a estrutura de um produto. Páginas de vendas, anúncios, ele conseguia olhar todo mundo e controlar todo mundo. Sim, mas e a pesca? Ele era horroroso na copy. Tanto que a copy que funcionou, na verdade, foi uma copy que eu gerei, baseado nas perguntas que vocês me faziam. Então, era a caixinha de perguntas. Mas por que isso acontece? Aí você fala, imagina, tu deixa a empresa inteira na mão de um cara que não consegue fazer a parte da venda. Não tem condição. Mas é isso, é você estar no seu melhor e não tentar vestir uma roupa que não lhe cabe. Mas olha só, quantas pessoas no mundo sabem os padrões da Iris, mami? Mas é por isso que eu estou tentando ensinar as pessoas a definirem isso. Gente, olha Porque só. sem esses detalhes, a irisdiagnose é uma forma de leitura, mas existem outras. A irisdiagnose eu gosto porque ela vê a estrutura por trás da estrutura. Então, agora, existem outras formas de ver. Mas o que mudou é que agora você tem que saber. Vocês têm que saber. Vocês não têm mais que andar atrás de um especialista para cada coisa. Isso eu concordo. Vocês vão ter que aprender a fazer. É a época da autodisciplina, do autogoverno, dos resultados pessoais e, de fato, do desenvolvimento pessoal. Sim, porque quem vai implementar? Você. Você. Se tiver mudanças para fazer,
E se essas mudanças na sua empresa não te deixam tão confortável? Imagina que você tem um grupo de funcionários, tá? A gente não tem como fazer um segundo episódio dentro do primeiro episódio. Eu sei disso. Mas vamos dizer que você tem um grupo de funcionários, tá? Você se dá muito bem com determinado funcionário. Você gosta desse funcionário. Mas esse funcionário, ele não tem capacidade de fazer o que a empresa pede. A empresa, você dá energia para ela, mas ela tem necessidades próprias, que não são as suas necessidades. Correto. Aí você tem que dar abertura ou trabalhar com determinado funcionário que pessoalmente você não conversa tão bem com ele, mas ele é a pessoa perfeita que a empresa necessita para levá-lo. É aí que as pessoas emperram. Uhum. Entendeu? As pessoas, elas começam a colocar o gosto pessoal delas, começam a colocar as próprias necessidades dentro das empresas. E às vezes pagam consultorias caríssimas, mas quem vai implementar a consultoria? É você. Os processos. É Inclusive, você. a gente viu gente pagando consultoria caríssima e perdendo 80% do faturamento no mês seguinte. Faturamento. Porque Mas quem tem que aplicar? Eu quero chegar a isso, inclusive no próximo episódio, eu quero falar sobre novos negócios, eu quero falar sobre startups, eu quero falar sobre processo, eu quero falar sobre uma série de coisas que vocês vão gostar muito dessa nossa visão, até porque a gente vai trazer algumas visões de outras pessoas que nós encontramos no processo. Sim, porque você tem que ver, no momento que você monta uma empresa, um consultório, qualquer coisa, ele tem necessidades próprias. E o quanto você se sente confortável em trabalhar as necessidades do seu negócio e não as suas. Se você pudesse resumir o episódio de hoje numa única frase, o que você falaria? Poxa, logo pra mim, que sou agitador. Exato. Vamos aprender a focar. Não, isso é pra você. Se eu pudesse resumir o episódio de hoje numa única frase, eu diria que nada é uma coincidência. Tudo existe um propósito. Hoje, o que a gente ensina ele não nasceu de um ponto de virada na nossa vida. Ele nasceu de uma série de processos que nós viemos realizando, começando por você e mim, e eu gosto muito dessa estrutura porque existe um contexto do momento que eu nasci, existe um contexto anterior ao momento que eu nasci, e hoje, uma série de coisas que eu falo com tanta certeza, elas já eram ideias desenvolvidas em mim. Elas já eram um processo. Então, eu já falava disso há tanto tempo. Exatamente. Então, embora vocês estejam vendo muitas coisas como novas, elas não são novas. E eu gosto dessa sensação de continuidade, dessa sensação de chão, essa sensação de um objetivo enorme, até porque o nosso objetivo é muito grande. Mas com toda a história que nós temos, o embasamento que nós temos, ele se torna um objetivo possível. E aí eu gostaria que vocês levassem isso para a vida de vocês hoje. Eu gostaria que vocês refletissem tudo aquilo que fez vocês serem quem vocês são. Nada é aleatório nesse mundo. Eu falaria o seguinte, eu gosto muito de pergunta, né? Toda ciência gosta de pergunta. Ok? Eu esqueci. No meio do caminho eu esqueço. Eu vou explicar. Foi me cortar bem feio. Não, mas não é. Você está preparado para o sucesso que você quer? Mas olha só tem uma forma deles se sentirem preparados. Eles lembrarem também de onde eles vieram. Sim, porque a grande maioria corre. Se você corre da onde você veio, se você corre da onde você nasceu, de uma certa forma você... Muitas coisas não vão fazer sentido na sua vida. Não é isso. Você vai estar sempre correndo. E vai chegar O chinês quando? fala uma coisa seguinte: se você não tiver um ninho, você não consegue dar grandes voos. Né? Eles chamam até do grow.
Grow é um pássaro que voa o dia inteiro e que precisa de um ninho. Então eles dizem que o coração é o ninho do grow. Que para que você tenha grandes voos na sua vida, você tem que ter uma coisa chamada paz. E se você está correndo de qualquer coisa na sua vida, você não tem paz. Eu acho que essa é uma ótima forma de finalizar o podcast de hoje. Então essa é a nossa versão voltando de volta a casa. E quer ver uma erva que funciona muito bem pro ninho do Ensinar uma grow? coisa sobre a mamãe. Não tem ponto final, é só vírgula. É vírgula. Mãe, a o gente tem que mulungu. terminar. O mulungu. Aí pronto, aí você abriu 500 portas e com certeza vocês vão ter 21 mil perguntas. Pode mandar, vai ter próximo episódio. Sejam bem-vindos novamente à casa. Esse é o podcast da Pirates House.